Boa tarde. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pater Crimes para desarticular um grupo criminoso que fraudava a Previdência Social aqui em Manaus com a ajuda de detentos. Em 2 anos, pelo menos 70 golpes foram aplicados e as investigações apontam um prejuízo de quase 4 milhões de reais com pagamentos indevidos de auxílio reclusão. Um dos líderes do esquema foi preso, segundo a Polícia Federal no Amazonas. O suspeito, que não teve o nome revelado, assim como outros detidos, tem antecedentes criminais e já foi condenado pela Justiça por estelionato previdenciário. Na operação para desarticular o grupo que fraudava a Previdência Social, foram cumpridos 3 mandados de prisão, 3 de busca e apreensão e 3 mandados de condução coercitiva. A investigação aponta que a quadrilha atuava em presídios, recrutando detentos para obtenção do benefício de auxílio reclusão. Esses detentos eram registrados como pais biológicos de crianças sem registro de paternidade. E a partir daí faziam a averbação do registro de paternidade e depois disso requeriam o benefício de auxílio reclusão. O benefício de auxílio reclusão, então, era conseguido retroativo, desde a data da prisão. Isso gera valores altos, cerca aí, temos benefícios que chegam, conforme nossas investigações, a 150 mil reais. Os agenciadores ficavam com 50% dos valores e 50% ficavam com o detento e com a mãe da criança. A Polícia Federal estima que o prejuízo de fraude no benefício de auxílio reclusão chega a quase 4 milhões de reais no estado. Uma análise de 2 anos, de mais ou menos 200 benefícios, a gente tem um número aí de 70 benefícios que tem indícios fortes de fraude. Só de retroativos, que é o que eles ganham, que é da data do requerimento, né, da concessão até a data da prisão, são 3,7 milhões de reais. E de prejuízo evitado, que é a concessão que eles ganham mês a mês, cerca de 5,7 milhões de reais. A Operação Pater Crimes, deflagrada nesta terça-feira, teve o apoio do Ministério da Previdência Social. De início, até o momento, não foi identificada a participação de servidores da Previdência na fraude, né? O que eles faziam era burlar a documentação utilizada para fazer prova perante a Previdência Social. O auxílio reclusão é um benefício devido apenas aos dependentes do segurado do INSS, ou seja, que contribui regularmente, preso em regime fechado ou semiaberto durante o período de reclusão ou detenção. Na próxima quinta-feira, os vereadores de Manaus encerram as atividades deste mandato. Por isso, os esforços estão concentrados para aprovar os projetos importantes que incluem o orçamento para o ano que vem e também o plano plurianual que prevê os gastos do município para os próximos 4 anos. E em meio a tudo isso, ainda tem as articulações para a eleição da nova mesa diretora no dia 1º de janeiro. O início da sessão desta terça-feira foi voltado para uma tribuna popular de autoria do vereador Plínio Valério. A proposta ganhou o apoio da Comissão de Defesa do Consumidor do Poder Legislativo Municipal. Foi justamente tratar essa questão recente agora, desse sobrepreço nos combustíveis e desse alinhamento que sempre soa muito estranho, da noite para o dia. Todas as bombas de gasolina, elas têm um preço semelhante. Então, há mais do que a necessidade da implementação dessa CPI. Mas essa é a última semana de trabalho na casa e os vereadores intensificam as discussões. Os vereadores encerram as atividades aqui na Câmara Municipal de Manaus na próxima quinta-feira. E até lá eles devem fazer um esforço concentrado para finalizar as votações dos projetos em plenário. De acordo com os parlamentares, os principais projetos a serem votados nesta reta final incluem o orçamento da Prefeitura para o ano que vem, no valor de 4 bilhões de reais, e o plano plurianual. 3 dias ainda para o término da 16ª legislatura de muito trabalho. Nós temos hoje um esforço concentrado nas comissões. Quarta-feira, PPA e LOA. E na quinta-feira, numa extraordinária, obviamente sem remuneração, nós iremos apreciar
o orçamento impositivo e o que houver para limpar a pauta. É o norteador dos 4 anos, é o projeto plurianual, é o que norteia as ações principais. A LOA é o orçamento. É a previsão de receita para 2017. São 2 peças importantes, norteadoras das políticas públicas da cidade de Manaus. E o que Barreto evita falar sobre as articulações para a eleição à presidência da CMM no dia 1º de janeiro, segundo ele, em função da pauta de votações finais. Porém, ao que tudo indica, Ilker pode ser reconduzido ao cargo de presidente, com o apoio do prefeito Arthur Neto e da base aliada do Tucano. A eleição da mesa diretora da Câmara é evidente, o prefeito tem uma maioria consagradora aqui, parte do diálogo do prefeito com a sua base aliada. Eu vejo no presidente Ilker grandes possibilidades de ser reconduzido ao cargo de presidente para o próximo biênio da próxima legislatura. É proibido a um presidente se reeleger, mas no exercício do mesmo mandato. Como o Ilker está num momento feliz, concluindo uma presidência no mandato e se avizinhando um novo mandato, não há nenhum impedimento nisso. Eu vejo como candidato natural e preferencial para esse cargo. Um dia de muita tensão também na Assembleia Legislativa do Estado, com a votação do projeto de lei orçamentária para 2017. E precisou de muita discussão para incluir no orçamento do ano que vem o reajuste salarial dos policiais civis, militares e também dos bombeiros. O orçamento do Estado para 2017 foi aprovado em pouco mais de 14 bilhões de reais. Tinha tudo para ser uma votação tranquila do projeto de lei orçamentária do Estado para 2017, mas o clima ficou pesado na galeria da casa, que foi tomada por servidores das polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros. Chama a polícia! Querem tirar! Chama a polícia! Querem tirar! Eles exigiam dos deputados uma emenda que garantisse o aumento salarial no ano que vem. Estamos aqui nessa casa para buscar uma garantia. Esse atual governo diz, desde 2014, que devido à lei de responsabilidade fiscal, não consegue fazer sequer uma promoção. Da mesma situação da Polícia Militar, os bombeiros encontram-se uma grande dificuldade. De um lado, os servidores pressionavam. Do outro, o líder do governo se reunia com a base aliada e o tom do discurso começava a mudar. Dentro das possibilidades e os números que nós temos, para que nós possamos convergir numa ideia de também contemplar a Polícia Militar dentro da realidade. Foram reuniões em cima de reuniões e até o secretário de Fazenda foi na Assembleia participar das negociações. 3 parlamentares apresentaram emendas coletivas para garantir o aumento dos salários dos policiais civis, dos bombeiros e dos PMs. De um cálculo total que ultrapassava a casa dos 50 milhões, nós enxugamos isso tudo e trabalhamos com uma realidade de crise. Encontramos um número extremamente razoável, fracionando e distribuindo durante o ano que vem inteiro o impacto. E aí chegamos a um número de consenso que são 16 milhões para a Polícia Militar e 4 para o Bombeiro Militar. Dinheiro ele pode remanejar de onde ele quiser, mas ele quer vincular a uma receita incerta, que é a repatriação, que pode chegar essa verba em janeiro, como pode chegar em dezembro. Se ele tem tanta certeza que vai chegar, o que nós queremos? Nos pague, como nos anos anteriores, no pagamento de janeiro, e depois ele repõe de onde ele retirar. O governo tentou conter os aumentos dos salários de quase todo o funcionalismo público com a justificativa da crise econômica e baixa arrecadação. Também foram estes os fatores que fizeram o orçamento do Estado ser 5% menor que o deste ano. Para elaborar o orçamento, o governo tem como base a arrecadação do ano anterior. E como nos últimos anos a arrecadação do Estado do Amazonas tem despencado, o governo reduziu ainda mais para 2017 a previsão orçamentária. Nos anos anteriores, por exemplo, no ano passado, o governo entregou aqui uma mensagem na Assembleia Legislativa dizendo que o orçamento deveria chegar a 16 bilhões de reais. Mas a arrecadação apontou que o Estado só arrecadou 15 bilhões. Para este ano, a previsão é 14,8 bilhões de reais.
Com essa receita, o governo do estado precisa, durante o ano de 2017, destinar 1 bilhão e 800 milhões de reais para a saúde, 2 bilhões e 200 milhões para a educação, 1 bilhão e meio para a segurança pública e também precisa repassar mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais para um grupo em que está a Assembleia Legislativa, Justiça Estadual e Defensoria Pública do Estado. Esses são os principais gastos do governo. A votação só ocorreu durante a tarde. Todos os servidores da Segurança Pública tiveram os reajustes assegurados. Para o ano que vem, cada deputado ainda vai ter direito a 5 milhões e 400 mil reais para indicar ao governo como será gasto, o chamado orçamento impositivo. Ao todo, o parlamento aprovou 729 emendas impositivas e 6 emendas convencionais. A Universidade do Estado do Amazonas divulgou hoje o resultado das provas do vestibular e do CIS 2016, acesso 2017. O candidato pode ter acesso às notas das provas de conhecimentos gerais e específicos e a lista dos aprovados no site da instituição. Ao todo, 3.272 vagas são ofertadas para os 30 cursos com início em 2017. Os cursos mais concorridos foram Medicina, Direito, Administração, Enfermagem e Educação Física. Vai ser celebrado logo mais às 8 horas da noite a missa de sétimo dia em homenagem ao Dr. Felipe Dal. A cerimônia vai ser realizada na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da cidade. Felipe Dal era presidente da Rede Amazônica e morreu no dia 14 de dezembro, aos 87 anos de idade, em São Paulo, onde se recuperava de uma cirurgia no coração. A situação do estoque de sangue em Manaus, aqui no Hemoan, já é crítica e nesse mês de dezembro a instituição está convocando os doadores. Esse mês, o banco de sangue do Hemoan, na capital, já baixou mais de 50% do volume de segurança. O nosso estoque, no momento, encontra-se crítico para todos os tipos sanguíneos, especialmente para os negativos, até o O positivo, que encontra-se baixo. Então, a média de doador caiu muito, 150 doadores diários, que teria que ser de 200 a 250. Nesse momento eu faço um apelo à população, que compareça à instituição. Ela explica ainda que a demanda de pacientes por bolsas de doações aumenta nessa época do ano, no período de festas e de férias. Os interessados em fazer a doação podem comparecer ao Hemoan na Avenida Constantino Neri, das 7 da manhã às 6 horas da noite, de segunda a sábado. E na Maternidade Ana Braga, na Zona Leste, o atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até 1h30 da tarde. São pessoas que estejam com boa saúde, peso acima de 50 quilos, que tem a idade entre 18 a 70 anos, 69 anos, e que não esteja tomando nenhum tipo de medicação. Aí quando ele chega aqui, ele ainda passa por uma outra triagem. Para Edileno, fazer a doação e ajudar alguém é realmente importante. É muito bom fazer esse gesto de solidariedade, porque o sangue depende da gente, vir doar espontaneamente ou para outra pessoa, mas é muito importante as pessoas virem doar. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a encoberto com muita chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Tefé, o tempo fica encoberto com chuva, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. A mesma previsão para o município de Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Urucará, a previsão também é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. A Polícia Civil concluiu na noite desta segunda-feira a reconstituição da ação policial deflagrada no dia 5 de dezembro em Quari, a 360 quilômetros de Manaus, e que culminou no desaparecimento do delegado Tiago Garcês, de 30 anos. Participaram da reconstituição, iniciada na manhã do último domingo,
35 policiais, incluindo os sobreviventes do caso, com exceção de 2 soldados da Polícia Militar que apresentam restrições médicas e que estão emocionalmente abalados. Durante a reconstituição, foi usado um boneco e foi simulado também o possível percurso de um corpo que ficaria à deriva no Rio Solimões. De acordo com a polícia, as investigações sobre o desaparecimento e as buscas pelo delegado devem ficar prontas em aproximadamente 60 dias. No último dia 15, o governo federal anunciou uma série de medidas para tentar estimular a criação de empregos, melhorar o ambiente de negócios e aumentar as condições de crédito dos brasileiros. Entre essas medidas está a de dar descontos nas compras à vista. A prática, que era até então proibida por lei, divide opiniões entre os consumidores e entre os comerciantes aqui de Manaus. É no caixa, na hora de pagar as compras, que muita gente decide se usa o dinheiro em espécie ou se opta pelo cartão de crédito. A partir de agora vai ficar mais fácil decidir. Apesar de que muitos consumidores ainda estão com o pé atrás. Eu acredito que a medida leve algumas pessoas a pensar que é ótimo, mas eu sinceramente não acredito. Na semana passada, o governo federal anunciou um pacote de reformas microeconômicas para tentar estimular a melhoria nas condições de crédito dos brasileiros. Entre as medidas provisórias, uma delas atinge diretamente os consumidores, que é de permitir que lojistas cobrem preços diferenciados para o mesmo produto, dependendo da forma de pagamento. A ideia do governo é aquecer a economia e regularizar essa prática no comércio. Prática essa que até o momento é proibida por lei, mas muita gente faz uso no mercado informalmente. Quem utiliza o cartão de crédito todo mês achou a prática abusiva. Para o cliente, para o consumidor, é uma medida que vem discriminar o consumidor. Porque se o cliente paga em dinheiro e eu pago em cartão, eu deveria pagar o mesmo valor daquele cliente que paga em dinheiro. Uma saída para quem só faz pagamentos à vista. Para mim fica melhor, porque como eu pago as minhas contas no dinheiro, né, e vou ter esse desconto, vai melhorar mais ainda. O gerente desta loja de calçados há 30 anos alega que o lucro é pequeno e não tem espaço para descontos. Tudo por conta dos tributos pagos todos os meses. Tem PIS, COFINS, SUFRAM, é isento. Esses descontos todos a gente dá na mercadoria. Então a gente já vende a nossa mercadoria com todos os descontos que legalmente o cliente tem direito. E se o cliente for querer mais um desconto, aí a firma vai começar a perder, né? Para os empresários não caírem em desvantagem, a proposta é lá na frente reduzir as taxas de juros dos cartões e fazer com que os lojistas sejam reembolsados o mais rápido possível nas compras feitas no crédito. Para este economista, não é tão simples assim. Isso vai fazer com que as pequenas operadoras ou até as médias saiam do mercado. O cliente hoje que tem um cartão de crédito que não paga anuidade vai perder, porque essa operadora não vai conseguir se manter no mercado, e as grandes instituições que têm por trás delas, os bancos internacionais, vão continuar ganhando. Para as mudanças acontecerem, negociações estão sendo feitas com a indústria de cartões de crédito e devem ser anunciadas nos próximos dias. 2016 termina com 27 mil empregos a menos que em 2015 em Manaus. E com o número de contratações escassos por conta da crise financeira, a procura por cursos preparatórios na cidade para concursos públicos cresceram 70%. A estabilidade, a principal meta dos concurseiros. Salas de aulas lotadas e alunos aplicados. A procura por cursinhos preparatórios para concursos públicos aumentou em 70% em Manaus. Tudo por conta da abertura dos editais, um setor que vai na contramão da crise. Olhando para o mercado de trabalho e olhando aqui para a gente do cursinho, a gente vê que nós não temos crise. Nós não temos crise. Aliás, quando abre um concurso, nós verificamos isso, que a crise, na verdade, está lá fora, no mercado externo, né, nas grandes indústrias, não para quem é concurseiro. Né? O motivo é a instabilidade econômica que impulsiona a demanda. Com as demissões nas empresas, muita gente volta a atenção para os concursos. Em setor privado, a gente não tem essa estabilidade e também, nesse concurso, no caso desse concurso, o salário, que está bem
chamativo, né? Então o serviço público dá essa segurança, não só pela questão da efetividade completa, né? Não só para você ter estabilidade, mas também porque eu tenho outros interesses. O mercado de trabalho no setor privado está escasso, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. No Amazonas, a taxa de desemprego foi de 13%. Em todo o estado, foram 240 mil desempregados. De acordo com o Centro da Indústria do Amazonas, o Polo Industrial de Manaus fecha 2016 com 25% a menos de funcionários. Isso significa que o setor possui hoje cerca de 80 mil colaboradores. Ano passado, nesta mesma época do ano, esse número era outro, cerca de 107 mil. Para esta especialista de RH, além dos concursos públicos, a saída está em cursos para alavancar o currículo, já que o cenário não é dos melhores. Poucas empresas agora, no final do ano, que deveriam estar contratando, poucas empresas estão fazendo isso. Então, realmente, é um cenário difícil, onde as pessoas que têm maiores qualificações são aquelas que têm mais chance de conseguir um emprego nesse momento e, quem sabe, até ser efetivadas. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acessar outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.